A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus, infelizmente de forma online, porque, como já falamos desde o início, alguns irmãos, grande maioria dos irmãos estão nos acompanhando de casa, por motivos de força maior, estão enfermos, mas cremos que próximo domingo já estaremos todos aqui, culto presencial. Hoje estamos aqui apenas 5 pessoas, e gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 32. Amém? Esse texto diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Por enquanto, só até aqui, irmãos. Feche seus olhos nessa hora onde você está, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida, Pai, diante do Senhor. Deus, estamos aqui para nos alimentar da Tua palavra, Pai. Deus, que essa palavra seja de fato alimento para o nosso espírito, que possa nos edificar, que possa nos fazer crescer. Deus, que essa palavra, Deus, venha nos trazer, que a palavra venha nos trazer paz, nos trazer alegria em meio à tribulação. Que essa palavra, Deus, possa nos fortalecer nesse dia. Deus, que possamos, ó Deus, ter revelação, clareza, discernimento da parte do Senhor nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é um texto muito conhecido, sabemos disso, texto muito conhecido, eu creio que todos nós já ouvimos esse texto em alguma ocasião, ou já lemos, creio que a grande maioria já leu também. Mas eu gostaria de trazer um contexto diferente hoje, porque a grande maioria dos contextos dessa palavra, que se refere a essa palavra, fala a respeito da falta da fé de Pedro. E eu gostaria de enfatizar exatamente a fé que ele teve para andar sobre as águas. Mas eu gostaria, antes de tudo, de te convidar a fechar os seus olhos nessa hora para a gente, como se diz, fazer uma narrativa desse texto. Eu sei que a gente acostuma ouvir, fala a respeito de Pedro andar sobre as águas. Realmente é um grande milagre, é um acontecimento extraordinário, um acontecimento grandioso, mas eu gostaria de te convidar a você fechar seus olhos nessa hora e começar a imaginar toda aquela trajetória, lembrando, irmãos, que aquele dia foi o mesmo dia em que houve a multiplicação dos pães, dos peixes. Foi um dia muito cansativo, e mesmo assim Jesus se retirou no final do dia. Em algumas versões fala que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no mar, entrarem no barco e passarem para o outro lado. Então, assim, como eu falei, vamos imaginar aquele momento, já altas horas da noite, e aqueles discípulos vendo alguém andando sobre as águas. Eu sei que se hoje nós falamos que alguém andou sobre as águas, nós já lembramos logo de Pedro.
dessa passagem bíblica. Mas até aquele momento, irmãos, não tinha acontecido isso ainda. Até aquele momento ninguém tinha andado sobre as águas. Até aquele momento era algo novo, algo absurdo, algo impossível de acontecer. Então, aqueles discípulos vendo aquilo acontecendo, Jesus andando sobre as águas, eles tiveram medo. Agora eu te pergunto, será que nós teríamos medo numa situação dessa? Será que naquela situação em que os discípulos se encontravam, nós teríamos medo também? Ou nós de cara já imaginaríamos, não, é Jesus, ele pode andar sobre as águas. Irmãos, eu gostaria de colocar o contexto aqui também, os outros discípulos que estavam no barco. E apenas Pedro teve coragem, apenas Pedro teve atitude, apenas Pedro teve ousadia no Senhor para andar sobre as águas, para interpelar Jesus naquele momento ali e ter a ousadia de andar sobre as águas. Amém? Esse texto aqui nós podemos tirar várias lições desse texto. Podemos tirar muitas e muitas lições. E a primeira lição que eu gostaria que nós olhássemos aqui, que nós víssemos, eu vou ler para os irmãos aqui. A primeira lição: o Senhor está vendo sua aflição, sua luta, e sempre te socorre. Meus irmãos, aquele momento ali, quando Jesus estava orando lá no monte, lá do monte ele viu os discípulos que estavam lá no meio do mar, na luta, remando naquele vento contrário, naquela aflição, naquelas ondas gigantes. Se você já foi na praia, se você já esteve pelo menos em um lago grande, você deve imaginar e deve saber que as ondas têm bastante força. E naquele momento, Jesus estando lá no monte, orando, ele viu os discípulos sofrendo, os discípulos remando e nada acontecia, os discípulos tentando controlar o barco, controlar a direção do barco, e nada acontecia. Nada acontecia porque o vento era forte. Nada acontecia porque naquele momento a tempestade, a ventania estava contrária à vontade deles, contrária à direção para a qual eles precisavam ir. Amém? Muitas vezes, irmão, muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes nós queremos ir para uma direção. Muitas vezes nós fazemos planos, fazemos propósitos para a nossa vida, nós planejamos muitas coisas. E às vezes as tribulações, as dificuldades, elas nos conduzem para uma outra direção. E infelizmente, irmãos, infelizmente, eu falo por mim, nós temos uma grande tendência de pegar o remo e conduzir, tentar conduzir a nossa vida, tentar conduzir toda a situação, tentar conduzir mesmo em meio à tribulação. Nós pegamos o remo. Naquele momento ali, Jesus, lá do monte, vendo a tribulação, vendo a dificuldade que os discípulos estavam passando, ele veio ao socorro. Eu quero falar para você nessa noite. Nós temos vivido, irmãos, aqui nas últimas semanas, como já falamos, semanas, dias, de lutas, dias de tribulação, dias de dificuldades, não só com saúde, mas a grande maioria sim, saúde, que eu acho que é o que mais nos aflige. As coisas quando saem do nosso controle, quando a tempestade vem, quando a luta vem, nós temos a tendência de pegar o remo e tentar conduzir. Mas eu quero te falar uma coisa: nós não precisamos pegar o remo, nós precisamos confiar no Senhor. Porque lá do monte, irmão, lá do monte, lá de onde Ele está, Ele vê a nossa luta, Ele vê a nossa tribulação. Quero falar para você que está nos assistindo, que está acompanhando agora, que tem passado por momentos de dificuldade. Confia no Senhor, confia, Ele vem ao seu favor. Busque ao Senhor, solte o remo, solte a direção desse barco, conduza, deixe que o Senhor conduza a sua vida, clame a Ele. Desde o início do culto nós estamos falando aqui, clame ao Senhor, Ele pode mudar a nossa vida em meio à tribulação, Ele pode transformar, Ele pode fazer milagres, Ele pode pegar o nosso barco e colocar no rumo certo, porque Ele está vendo, Ele está no controle da nossa vida, Ele está na direção da nossa vida. Coloquei aqui, às vezes pensamos que Deus não está vendo nossa aflição,
Lá em Marcos capítulo 6, versículo 48, fala exatamente sobre isso. Nessa mesma passagem, fala que lá do monte, ele viu a aflição, ele viu a luta dos discípulos aqui, lá naquele barco. Irmãos, aquele barco é a nossa vida. Aquele barco ali, aqueles discípulos ali, somos nós em muitos momentos da nossa vida. Em muitos momentos de dificuldade, em muitos momentos de luta. E às vezes, a grande maioria das vezes, nós não confiamos. Nós não confiamos no Deus forte que nós temos. Sabemos que temos um Deus forte, mas às vezes nós tentamos pela força do braço, nós tentamos pela nossa intelectualidade, pelos nossos contatos, pelos familiares, pelo nosso dinheiro, pelo nosso trabalho, e por último, quando não temos mais nenhum recurso, é que corremos para Deus. E a nossa vida não pode ser assim. Ela tem que ser baseada primeiro no Senhor. Nós precisamos confiar que o nosso Deus, de onde Ele está, Ele vê a nossa aflição, Ele vê a nossa luta, Ele vê que estamos passando por tempestade. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto está aqui no capítulo 14, versículo 26, aqui de Mateus mesmo, que diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Irmãos, a segunda lição é normal sentir medo quando as coisas saem do nosso controle. Amém? Não se sinta um homem sem fé, não se sinta alguém que não conhece a Deus, não se sinta alguém que não depende de Deus apenas por ter medo. É normal ter medo nesses momentos. Como eu já falei aqui, numa situação em que nós olhamos, nós vemos um mar gigante ao nosso redor, e esse mar está revolto. Nós olhamos e vemos a dificuldade, a enfermidade nos afligindo, e nós olhamos, não vemos nada aos nossos olhos, que possa nos tirar dessa situação, mas nós temos Deus. Quero falar para você: solte o remo e deixe o Senhor conduzir sua vida. Solte o remo e deixe o Senhor na direção da sua vida. Creia que Ele pode todas as coisas. Creia que nós servimos a um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Amém? Mas a diferença sempre está em nossa reação em relação à situação. Precisamos confiar na palavra de Deus e ser ousado, como Pedro foi. Ousadia e fé. Ousadia e fé sempre andam juntos, irmão. Muitos dizem que a fé parece loucura. E para quem não conhece a Deus, realmente é loucura. O que nós precisamos, irmãos, é definir a nossa atitude. Como eu falei, a grande maioria das vezes, a nossa atitude é tomar conta do remo, é tentar conduzir a nossa vida sem depender de Deus, é tentar todas as situações, é tentar buscar ajuda na medicina, é tentar buscar ajuda. Não que você não deva, irmão. Os médicos, eles foram instruídos para auxiliar, mas em primeiro lugar, nós precisamos confiar no Senhor. E eu não estou falando também só apenas de enfermidade, não. Eu sei que a enfermidade ela é algo que nos aflige muito. Sempre que chega, os nossos filhos estão doentes, irmãos, nós ficamos desesperados. Às vezes, quando nós também, como essa doença, esse vírus maldito tem nos afligido muito, Mas eu não falo só apenas disso, eu falo de todas as lutas que às vezes nós passamos. Eu creio que tem irmãos que estão nos assistindo agora que estão passando por alguma luta nesse momento. Eu quero falar para você, meu querido, Deus está no controle da sua vida. Confie, creia que verdadeiramente o Senhor pode, que verdadeiramente o Senhor está olhando, está vendo a sua luta, está vendo a sua aflição, e Ele pode todas as coisas. Confia nele. Antes de buscar o médico, confia no Senhor. Antes de confiar na medicina, antes de confiar nos medicamentos, busca o Senhor. Antes de buscar outras ajudas, seja ela qual for, confie no Senhor. Mas o Senhor, Ele só age nas nossas vidas, meus irmãos, quando nós convidamos, quando nós soltamos o remo, quando nós deixamos de agir pela força do braço,
aí é que o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. Quando o Senhor fala assim, não está dando conta, mas não me buscou ainda, não, Ele não vem. Ele está vendo, mas Ele não vem. Agora, quando você se coloca numa situação assim, Senhor, eu não consigo mais. Senhor, está difícil, eu não consigo mais, já busquei todas as coisas. Aí Ele vem e faz o milagre. Irmãos, muitas e muitas passagens bíblicas, né, de grandes milagres aconteceram quando aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus confiaram no Senhor. O milagre ele só vem através de uma luta, através de uma dor, através de uma dificuldade, porque, irmãos, quando nós estamos bem, nós não abrimos espaço para Deus fazer milagre. Quando nós estamos com todas as coisas alinhadinhas, quando nós estamos bem de saúde, quando nós estamos com o bolso cheio, quando nós estamos com um trabalho bacana, ganhando muito dinheiro, nós não dependemos de Deus. Esse é o grande erro, esse tem sido o nosso grande erro, irmãos, que isso possa mudar. Que isso possa mudar, porque se nós temos dinheiro, mas nós não confiamos no Senhor, se nós temos saúde, mas nós não confiamos no Senhor, se nós temos um bom trabalho, nós não confiamos no Senhor, se nós temos um casamento abençoado e nós não confiamos no Senhor, irmãos, a tendência, a chance disso ir pelo ralo, disso se desfazer é muito grande, né? Então, assim, que possamos, mesmo nos momentos bons, confiar no Senhor. Mas se você está passando por tribulação, se você está passando por dificuldade, irmãos, creia, confie no Senhor. Irmãos, hoje nós estávamos preparando o culto aqui, e desde ontem, preparando essa palavra aqui, né, finalizando ela, é uma curiosidade a respeito dessa palavra, irmãos, que eu tinha começado a preparar essa palavra já, eu acho que um mês atrás, né, e Deus é maravilhoso, e ela veio assim num momento que eu creio que de fato nós estamos precisando ouvir isso, ouvir essa palavra do Senhor, amém? Irmãos, a terceira lição que nós podemos tirar desse texto é o seguinte: quando tomamos posse da palavra de Deus, vivemos o sobrenatural, amém? Você crê nisso? Você crê que quando nós tomamos posse da palavra de Deus, nós vivemos o sobrenatural? Pedro viveu o sobrenatural de Deus. Ele viveu porque ele tomou posse da palavra. Quando Jesus falou para ele, venha, primeiro Pedro teve a ousadia. Nós falamos aqui agora há pouco. Ele teve a ousadia. Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Cristo falou, vem, sou eu, vem. E ele tomou posse daquela palavra. Irmãos, por isso que eu pedi a vocês para pensarem bem, para imaginarem, para colocar a imaginação para funcionar mesmo, porque imagina aquela situação, você andar sobre as águas, era algo impossível, ninguém tinha visto aquilo acontecer em momento nenhum, andar sobre as águas, e Pedro teve ousadia. Por quê? Porque ele se apossou da palavra, ele tomou posse da palavra. Muitas vezes, irmãos, nós temos a palavra do Senhor ao nosso favor, nós temos as promessas de Deus ao nosso favor, e nós não tomamos posse, nós não cremos, é falta de fé. Eu creio que sim, eu creio que é falta de fé. Pedro, ainda que Jesus, no final desse texto, tenha dito para Pedro, homem de pouca fé, homem de pequena fé, irmãos, eu não estou falando que Pedro, que a palavra do Senhor não está correta, de forma alguma, mas eu vejo que ali foi uma atitude de muita fé. Ele se apossou daquela palavra, ele tomou posse daquela palavra e andou sobre as águas como se estivesse andando sobre terra firme, como se estivesse andando como nós andamos aqui, né, no contrapiso, no chão batido, no piso, firmemente, amém? Pedro só experimentou o sobrenatural, foi andar sobre as águas, porque creu na palavra e teve atitude para colocar em prática. Quantas vezes, irmãos, nós temos a palavra do Senhor, nós sabemos o que a palavra do Senhor diz ao nosso respeito, nós somos
mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que nós somos abençoados, que nós, confiando no Senhor, quando estamos no Senhor, nós podemos fazer muito mais do que os discípulos naquela época. Nós sabemos todas essas coisas, que nós somos reis, sacerdotes, nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo, tudo isso, todas essas maravilhas, todas essas grandezas, e nós não conseguimos, em muitas vezes, em muitos momentos, nós não conseguimos nos apossar da palavra. A palavra está dizendo: eu sou o Deus que cura, confia em mim. Eu sou o Deus que te protege, eu sou o Deus que te guia, eu sou o Deus que te abençoa, vai. E nós ficamos parados, esperando as coisas acontecer, esperando as coisas, como se diz, cair do céu. Irmãos, não é assim. Pedro andou sobre as águas, mas primeiro ele teve que ter a ousadia, e teve que se apossar da palavra. Muitas vezes falta ousadia, falta tomar posse da palavra, falta fé, falta crer. O Deus que nós servimos, irmãos, é poderoso, o Deus que nós servimos é grandioso, nós não podemos ter medo, nós não podemos ficar aflitos. É normal ter medo? Sim. Quando nós nos colocamos, quando nós nos vemos, nos deparamos com situações, com momentos difíceis, às vezes com a enfermidade é normal ter medo, mas logo em seguida nós precisamos nos posicionar e crer que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus pode todas as coisas. Confie, meu irmão, confie, independente da situação. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e falamos assim: não tem nada aparente para que Deus faça um milagre. Nós queremos ajudar Deus, nós queremos que tenha algo aparente para que Deus faça a nossa vida. Deus não precisa disso, irmãos. Deus não precisa disso. Deus precisa de um coração que confia nele. Deus precisa da nossa fé. Deus precisa que creiamos na sua palavra, que tomemos posse, que nos posicionemos como homens e mulheres de Deus, que nos coloquemos debaixo, do seu poder. Amém? A quarta lição que nós podemos tirar desse texto é: quando os nossos olhos estão em Jesus, não há tempestade que possa nos vencer. Oh, irmãos, aleluia! Nada pode nos vencer quando os nossos olhos estão no Senhor. Quando nós estamos olhando para o Senhor, as dificuldades são apenas detalhes. Quando nós olhamos para o Senhor, as enfermidades são apenas detalhes. Quando nós olhamos para o Senhor, a fofoca que acontece na igreja é apenas detalhes. Quando nós olhamos para o Senhor, aquilo que está acontecendo ao redor perde as forças. A tempestade que está acontecendo em volta da nossa vida perde as forças. Quando olhamos para o Senhor, nós conseguimos andar sobre as águas. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, todo o resto, tudo aquilo que está ao redor deixa de existir. Literalmente, irmãos, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu literalmente colocar a tempestade debaixo dos seus pés. Quando Pedro estava com os olhos no Senhor, ele experimentou o sobrenatural. Ele experimentou o sobrenatural porque não estava olhando as circunstâncias. Ele experimentou o sobrenatural porque não olhou as adversidades, porque ele não olhou o vento, porque ele não olhou a escuridão, porque ele não olhou o impossível, porque ele não olhou as coisas que estavam ao redor. Irmãos, nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Nós precisamos colocar nossa confiança, nós precisamos colocar a nossa vida, nós precisamos colocar tudo o que somos, tudo o que temos nas mãos do Senhor, na presença do Senhor, porque assim todas as outras coisas, irmãos, se tornam meros detalhes. Escrevi aqui: Pedro só experimentou, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, seus pés estavam literalmente sobre a tempestade. Era algo impossível de acontecer, mas servimos a um Deus do impossível. Você crê nisso, irmão?
Você crê que nós servimos ao Deus do impossível, Deus que tudo pode, que pode todas as coisas? Esse é o nosso Deus. Deus grande, Deus forte. Creia nisso. Se aposte dessa palavra nesse momento. A quinta lição, nesse texto, diz o seguinte: quando tiramos nossos olhos do Senhor, começamos a afundar. Ei, irmãos, essa é uma grande verdade, por isso que eu falei para os irmãos agora. Nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, nós não podemos desviar nossa atenção para as coisas do mundo, nós não podemos desviar nossa atenção, colocar a nossa atenção na dificuldade, colocar a nossa atenção na enfermidade, colocar a nossa atenção na tempestade que está acontecendo em volta, colocar a nossa atenção, a nossa vida no natural. Aqueles outros discípulos que estavam no barco, eles não experimentaram o sobrenatural, eles apenas viram de longe, eles apenas assistiram, porque os olhos deles não estavam no Senhor, os olhos deles estavam no natural, porque eles não tiveram ousadia, porque eles não creram, porque eles não tomaram posse da palavra. Irmãos, nós precisamos nos posicionar como aqueles que colocam os olhos no Senhor, que esquece todo o resto. Eu não estou falando para você parar, eu não estou falando para você deixar de fazer as outras coisas. Infelizmente, ou felizmente, não sei, nós ainda estamos nesse mundo, né? E como Denise leu aqui, né, nesse mundo nós teremos aflições, assim o Senhor nos disse, mas tenha de bom ânimo, Ele venceu o mundo, o Senhor venceu o mundo. Amém? Irmãos, quando tiramos nossos olhos do Senhor, começamos a afundar. Começamos a afundar na tempestade. E a tempestade parece maior e mais forte, mas é nessa hora que clamamos pelo socorro, porque nosso Deus é ainda mais forte do que toda a tempestade. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle de toda a situação. Ele manda que o mar se acalme, e o mar se acalma. Ele ordena que as ondas parem, que toda tribulação pare, e toda tribulação para. Oh, irmãos, possamos confiar no Senhor, possamos de fato, nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, quando começarmos a afundar, assim como Pedro, clamar pelo socorro do Senhor, clamar pelo cuidado, clamar para que o Senhor nos socorra, estender a mão e falar: Senhor, eu não consigo mais, Senhor, está difícil, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, as ondas estão muito fortes, as ondas estão tomando conta de mim, as ondas estão me sufocando, as tribulações, as lutas, muitas vezes elas vêm, irmãos, e nós pensamos que elas vão nos fazer afundar, mas quando nós clamamos ao Senhor, quando nós clamamos pelo poder do Senhor, pela presença do Senhor nas nossas vidas, Ele vem ao nosso socorro e nos salva. Amém? Glória a Deus. A sexta lição que nós podemos tirar desse texto diz o seguinte: quando andamos com Deus, mesmo que passemos por tempestades, sempre chegaremos ao objetivo final, ao nosso alvo. Irmãos, aqui, lá em João, no capítulo 6, versículo 21, que é esse mesmo texto em uma outra versão, né, contada pelo apóstolo João, diz que ao final de tudo, de toda essa tribulação, ao final de todo esse acontecimento, né, esse sobrenatural, eles conseguiram chegar do outro lado. Eu sei que, como eu já falei, às vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, passemos por lutas, por tribulações, seja ela de enfermidade, seja ela financeira, seja ela uma perseguição, seja ela falta de emprego, eu não sei o que você está passando agora, mas a diferença está na nossa atitude, a diferença está se nós confiamos no Senhor ou não. A diferença está se nós pegamos o remo e tentamos com a força do nosso braço, se nós pegamos o remo e tentamos chegar do outro lado, sem a dependência total do Senhor, se nós pegamos o remo e tentamos conduzir a nossa vida, ou se nós entregamos nas mãos do Senhor.
Se nós pegamos a palavra do Senhor, nós tomamos posse, nós nos apossamos, falamos: Senhor, se a tua palavra diz isso, eu creio. Se a tua palavra diz isso, eu creio e eu vou ao encontro do Senhor. Se a sua palavra diz isso, eu creio, eu tomo posse e eu coloco os meus pés aonde o Senhor mandar. Eu ando pelos caminhos que o Senhor me conduzir. Eu ando pelos caminhos que o Senhor me levar. Eu não quero andar mais pela força do meu braço. Eu não quero andar mais por aquilo que eu acho que é certo. Eu não quero andar mais no natural. Irmãos, nós somos seres espirituais. Você crê nisso? Nós somos seres espirituais. Nós temos que andar no espiritual. O natural nos leva à perdição. O natural nos leva a sofrer. Andar por caminhos naturais, irmãos, não nos leva a lugar nenhum, a não ser retroceder, a não ser sofrimento, a não ser enfermidade, a não ser luta, a não ser dor. Quando nós confiamos na nossa intelectualidade, quando nós confiamos tudo aquilo que eu já falei, no nosso emprego, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, quando nós confiamos no nosso conforto, quando nós falamos assim: eu tenho tudo, de nada tenho falta. O Senhor vem e diz: não tem nada, porque não tem a mim. Não tem nada, porque o ouro puro, o ouro verdadeiro só encontra no Senhor, só encontra nele. Oh, meus irmãos, possamos de fato ter esse entendimento, ter essa revelação, aprender a confiar no Senhor. Aprender, independente da circunstância, independente do momento, da situação que você esteja passando, que você possa confiar no Senhor, e você possa ter a atitude de, mesmo quando parecer impossível, de mesmo quando for algo novo para você, de mesmo quando você nunca tiver passado por essa situação, você creia. É a palavra do Senhor, creia. O nosso Deus, Ele cuida dos seus, Ele não nos deixa desamparado, Ele não nos deixa, irmãos, sem o seu refúgio, sem o seu cuidado. Ele está vendo cada situação que nós estamos passando, Ele está vendo cada luta, cada dor, cada sofrimento, daquilo que você tem falta, Ele está vendo. Mas quando você clama, é que Ele vem. Quando você chama pelo nome dEle, é que Ele vem. Quando você dá o primeiro passo de atitude, de ousadia em direção ao Senhor, é que você vive o sobrenatural. Pedro, como eu já falei aqui, ele viveu o sobrenatural do Senhor, porque ele se apossou da palavra, porque ele tomou posse da palavra. Os outros discípulos, eles apenas assistiram, eles apenas viram. Irmãos, quantas vezes nós ficamos vendo os outros, nós ficamos assistindo os outros crescendo, nós ficamos assistindo os outros avançando. Quantas vezes nós ficamos assistindo os outros experimentarem o sobrenatural de Deus, experimentarem o milagre de Deus, e nós ficamos parados. Por quê? Que essa não seja a nossa atitude, irmãos. Que a nossa atitude seja aquela de Pedro, seja a atitude de Pedro, de tomar posse, de ter ousadia, de crer na palavra, de aceitar a palavra do Senhor e falar assim: eu vou, porque o Senhor está falando. Eu vou tomar posse dessa palavra, eu vou tomar posse dessa cura, porque o Senhor já levou sobre si toda a enfermidade. Eu vou tomar posse desse milagre, porque o meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode. O meu Deus pode todas as coisas, e é por isso que eu creio. Amém? Irmãos, eu coloquei aqui algumas características de Pedro. Pedro teve medo, mas antes teve fé. Ele teve medo, mas antes ele experimentou andar sobre as águas. Você tem ideia do que é isso? Andar sobre as águas? Você já tentou? Irmãos, é algo impossível, se não for com o Senhor. Eu sei que muitas coisas na nossa vida parece impossível, aquele sonho que você tem sonhado, aquele sonho que você tem buscado no Senhor parece impossível. Creia, coloque na presença do Senhor. Se é da vontade de Deus, Ele vai te dar. Amém? Às vezes você está passando por uma situação de enfermidade que os médicos já desenganaram.
Mas a palavra de Deus diz que Ele é o médico dos médicos, que o nosso Deus cura, que o nosso Deus ressuscita mortos. Oh, irmãos, nosso Deus é grande, é poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Amém? Pedro olhou as circunstâncias, mas olhou para Cristo e viveu o milagre. Quantas vezes nós temos a oportunidade de manter os nossos olhos no Senhor, de manter os nossos olhos em Cristo, e nós desviamos a nossa atenção, nós perdemos a oportunidade de experimentar o sobrenatural. Irmãos, nós não podemos perder essas oportunidades. A nossa resposta, quando o chamado é do Senhor, ela tem que ser sempre sim. Nós sempre temos a desculpa de falar: eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu ainda estou pecando, eu estou no mundo, eu estou fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Venha como você está. Você que está ouvindo essa palavra agora, venha como você está. Deixe que o Senhor, deixe que o Espírito Santo de Deus mude. Nós estamos orando aqui para pessoas converterem, nós estamos orando, nosso projeto Minha Família Mais Uma, nós estamos orando por pessoas que não estão prontas. Nós estamos orando para que elas tenham o coração quebrantado, sejam transformadas pelo poder de Deus. E muitas vezes nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós deixamos passar as bênçãos, nós deixamos passar o milagre, nós deixamos de viver o milagre de Deus nas nossas vidas, porque a nossa fé é pouca, porque nós não confiamos no Senhor. Amém? Pedro experimentou o sobrenatural, os outros discípulos apenas viram de longe. Irmãos, isso é muito sério, aquilo que eu falei agora há pouco. O milagre de Deus, o sobrenatural do Senhor é para nós. O sobrenatural de Deus é para nós. Ele já liberou sobre nós as bênçãos, o milagre. Ele já liberou promessas sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós saímos da posição de receber esse milagre, nós nos afastamos dessa posição onde o milagre está para acontecer, nós desviamos do foco, nós saímos da presença do Senhor e o milagre não chega nas nossas vidas. Amém? Irmãos, nós, como eu já falei no início, nós temos passado alguns dias de luta, mas nós não fraquejamos, nós não desanimamos, porque nós cremos que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus pode todas as coisas. Irmãos, creia na palavra do Senhor, creia que Ele pode, creia que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação, que o Senhor muda as circunstâncias, mesmo de onde não parece, mesmo de onde não tem nada. Ele pode mudar as coisas, Ele pode mudar as circunstâncias ao nosso favor. Amém? Por isso que nós estamos firmes, irmão, por isso nós estamos aqui hoje, falando da palavra do Senhor, por isso que nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor, estamos trazendo essa palavra para que possamos nos fortalecer, porque sabemos que lá na cruz do Calvário, toda dor já foi levada, não há condenação mais sobre nós, toda enfermidade, toda dor já foi levada, lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou sobre si toda dor, não há nada mais que esteja sobre nós. Amém? Creia na palavra do Senhor, creia que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é forte, que Ele pode todas as coisas. Eu sei que muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis e nós temos medo. Muitas vezes nós não entendemos por que certas coisas acontecem conosco. Por que isso foi acontecer comigo se eu sirvo ao Senhor? Por que isso está acontecendo no meio da igreja, se é uma igreja santa do Senhor, que é uma igreja que ora, uma igreja que busca? Irmãos, nós ainda estamos nesse mundo, e nesse mundo nós teremos aflições, O próprio Jesus já disse, mas o que faz a diferença, irmãos, é como nós lidamos com essa situação. O que faz a diferença é quando nós pegamos essa situação, nós entregamos a presença do Senhor. Quando nós oramos a Deus, nós anulamos toda a enfermidade, nós rejeitamos essa enfermidade, nós colocamos diante do Senhor, nós cremos no milagre de Deus, nós cremos no favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quando nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus,
o milagre acontece, nós experimentamos o sobrenatural. As lutas vêm, mas essas lutas já foram vencidas. As dificuldades financeiras vêm, mas toda dificuldade financeira passa. Amém? Que nós possamos permanecer firmes, mesmo diante da tribulação, que nós possamos permanecer confiando no Senhor, crendo no nosso Deus, crendo que Ele é poderoso, que Ele é infinitamente mais poderoso do que toda e qualquer situação, de que toda e qualquer tribulação. Irmãos, não deixe que a luta te enfraqueça. Não deixe que a dificuldade te enfraqueça, não deixe que a dificuldade mine a sua fé, roube a sua paz, roube a sua alegria. Parece loucura, mas quando estamos no Senhor, de fato é loucura. Tudo está dando errado, tudo está cooperando para que as coisas dê errado e nós estamos firmes. Tudo está cooperando para que nós murmuremos, mas nós estamos glorificando ao Senhor. Tudo está cooperando para que amanhã nós nem levantemos, mas nós cremos que amanhã nós vamos estar sarados. Amanhã nós vamos estar totalmente curados. Amém? Creia nisso. Amanhã é um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Creia nisso, creia nisso. Vou fazer uma pergunta, minha irmã. Você se identifica com Pedro ou com os outros discípulos? Com Pedro, com certeza, né? Possamos de fato nos identificar com Pedro. Eu falo nessa circunstância, eu falo nessa situação em que eles estavam aqui, porque os outros discípulos recuaram, eles ficaram com medo. Os outros discípulos eles ficaram apenas assistindo de longe. Nós somos daqueles que vão ao encontro do Senhor, que estende a mão, o Senhor me socorre. Aqueles que andam sobre as águas, aqueles que colocam a tempestade debaixo dos pés, aqueles que passam por cima de toda dificuldade e que abrem mão da força do braço, que abrem mão do remo, que abrem mão de tomar conta da própria vida para entregar na presença do Senhor, que abrem mão de tomar as rédeas da própria vida para confiar a vida no Senhor. Aí está o grande mistério, irmãos, o mistério, que não é mistério, né, que nós sabemos, é confiar no Senhor, é crer que a vontade, que é boa, perfeita e agradável, está nele. É crer que o Senhor é quem conduz a nossa vida, é o Senhor quem direciona os nossos passos, é o Senhor que, independente da situação, seja ela de enfermidade, seja ela de dificuldade, seja ela de falta de fé, às vezes a sua enfermidade ela não é natural, não é no corpo, a sua enfermidade ela é espiritual. Às vezes você tem se sentido fraco na fé, às vezes você tem se afastado do Senhor de uma forma que não consegue mais voltar, você não tem forças para voltar. Ô irmão, entregue a sua vida na presença de Deus nessa hora, creia que Ele vai te alimentar, que Ele vai te fortalecer, que o seu espírito vai ser renovado, que a sua fé vai ser vivificada, vai ser renovada, creia nisso. Não deixe que as coisas desse mundo nos afastem da presença de Deus. Não deixe que as lutas, que as tribulações, que o coração endurecido tome conta da nossa vida. Possamos confiar plenamente no Senhor. Possamos entregar todos os nossos dias, a nossa vida, na presença de Deus. Que assim como Pedro, nós nos apossemos da palavra de Deus, nós tomemos posse da palavra de Deus. Coloquemos os nossos pés numa forma de atitude, andemos em direção ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, as tempestades ficam literalmente debaixo dos nossos pés. Amém? Que possamos avançar, que possamos chegar do outro lado com o Senhor. Sozinho nós não conseguimos, mas quando nós largamos o remo e falamos, Senhor, socorro, vem nos conduzir, aí sim nós conseguimos chegar do outro lado. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar o Jones e gostaria de convidar você também onde você está, se você pode ficar de pé, se você consegue ficar de pé nesse momento, você fique de pé. Amém? Irmãos, somos seres espirituais e por isso precisamos viver o propósito de Deus. Precisamos tirar os nossos olhos do natural, das coisas terrenas, das tempestades, das aflições deste mundo.
e olhar para Cristo, que é o nosso refúgio, nosso socorro, nossa fortaleza, em quem confiamos as nossas vidas. Cristo já levou sobre si, irmão, toda dor, toda enfermidade, toda luta. Cristo já levou sobre si toda aflição. Não temas porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Creia verdadeiramente no milagre do Senhor, no sobrenatural. Creia que todas as coisas nós podemos no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas. Gostaria de que cantássemos uma canção nesse momento, que você nos acompanhasse onde você está. Amém? Aleluia, Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos. Oh, Senhor, nós te damos graças ao único que é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Colocamos a nossa vida, Senhor, diante do Senhor. Nós confiamos plenamente, ó Deus, que a nossa vida, nós só chegamos ao outro lado quando nos deixamos ser conduzidos, Pai, pela Tua vontade, conduzidos, ó Deus, pela Tua força, pela Tua presença, Pai. Quando nós deixamos ser conduzidos pelo Senhor, nós só conseguimos avançar, nós só conseguimos viver o sobrenatural quando entregamos a nossa vida totalmente nas Tuas mãos, Pai. Aleluia. Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai, mas essa hora que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é oceano, minha carne é um furacão, minha vida é o barquinho buscando direção. Descanso minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Eu venço esse mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração. O barulho
manifeste sobre a nossa vida, Pai, de uma forma sobrenatural. Deus, que possamos experimentar o sobrenatural de Deus, que possamos experimentar, Pai, da Tua presença, do Teu favor, da Tua glória, do Teu poder sobre nós. Oh Deus, eu coloco, Pai, a vida de cada um dos irmãos nessa hora diante do Senhor e profetizo, Deus, a cura por completo, Pai. Profetizo, Senhor, a saúde deles restaurada, Deus, completamente restaurada. Pai, eu te dou graças nessa noite, porque eu sei que o Senhor já está cuidando. Pai, eu te dou graças porque eu sei que o Senhor está no controle, ó Pai, das nossas vidas, está no controle, ó Deus, desse barco, está no controle, ó Deus, de toda a situação. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor está na direção das nossas vidas. Pai, acalma o nosso coração, Senhor. Acalma o nosso coração, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Pai, pode encontrar eles nessa hora com a tua paz, com o teu refrigério. Derrama sobre eles a tua unção. Pai, derrama sobre nós nessa noite a tua glória, o teu poder. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua unção. Eu agradeço ao Senhor, Deus, por estarmos aqui hoje, Pai, prestando culto a Ti. Estarmos aqui hoje, ó Deus, diante do Senhor, Pai, para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar, para declarar que não há outro além de Ti, que somente o Senhor é digno de ser exaltado, somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, que não há outro além de Ti, Deus, que não importa as circunstâncias, ó Pai, que nós vivemos, que nós estamos, que nós viveremos, ou que nos deparemos, o que importa, Senhor, é que confiamos no Senhor. Estamos dispostos a Te servir, independente de qualquer situação. Deus, que as adversidades desse mundo, ó Pai, não nos roube a paz, não nos roube a nossa fé, não mine, ó Deus, a nossa fé, não nos faça desfalecer, não nos faça afastar da Tua presença, Pai. Que a cada dia possamos, ó Deus, estar mais fortes, que a cada dia, Senhor, possamos nos aproximar mais de Ti, crendo que o Senhor é quem está na direção das nossas vidas e que a Tua vontade, Pai, é que é boa, perfeita e agradável. Nós podemos até fazer planos, mas que tudo seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te bendizemos, Pai. Te damos graça nessa noite. Amém? Irmãos, um abraço a cada um de vocês, né? Que o Espírito Santo do Senhor possa derramar sobre a vida de cada um de vocês a paz, a alegria. Tenha uma semana abençoada. Que tenhamos uma semana abençoada, semana cheia da presença de Deus. Amém? Glória a Deus.